Olá! Sabe uma coisa curiosa sobre livros didáticos? A forma como eles organizam os problemas, geralmente por dificuldade. Essa ideia ficou ainda mais clara para mim quando ouvi a história de um professor que fez um experimento bem simples. Ele pegou só as questões consideradas fáceis, de vários capítulos diferentes, juntou tudo numa prova só e não disse de onde cada uma veio. O resultado foi bem surpreendente. O que aconteceu foi que alunos que eram considerados avançados simplesmente travaram. Eles tiveram uma dificuldade enorme para resolver problemas que, na teoria, deveriam ser triviais para eles. Então fica a pergunta: por que isso aconteceu? Bom, a explicação é até bem direta. Uma questão não é fácil por si só. Ela parece fácil porque geralmente vem logo depois do capítulo que ensina exatamente como resolver. A pessoa já sabe qual fórmula usar antes mesmo de terminar de ler o enunciado. O cérebro basicamente entra num piloto automático, aplica a receita que acabou de ver e acerta. E isso cria aquela sensação gostosa de que se está dominando o assunto. E olha, essa observação não ficou só na base do ouvir dizer em sala de aula, não. A ciência foi lá e investigou esse fenômeno a fundo. Em 2015, um pesquisador chamado Doug Horrer fez um experimento fundamental. Ele dividiu os alunos em dois grupos. O primeiro grupo usou o que a gente chama de prática em bloco, que é o método tradicional, resolver 10 problemas do mesmo tópico, um atrás do outro. Já o segundo grupo usou a prática intercalada. Eles resolveram os mesmos 10 problemas, só que misturados com questões de outros capítulos que já tinham visto antes. No dia seguinte, os dois grupos fizeram um teste. E de início, nenhuma surpresa. O grupo da prática tradicional, em bloco, se saiu melhor. Afinal, a informação estava bem fresca na memória. Isso era esperado. Mas a história não acabou aí. Porque quando os pesquisadores aplicaram um novo teste, um mês depois, o resultado virou completamente. O grupo que estudou de forma intercalada, misturando os assuntos, teve um desempenho 76% superior. E esse slide aqui mostra bem o porquê. A diferença foi brutal. Na prática em bloco, o cérebro nunca precisou fazer o esforço mais importante, decidir qual ferramenta usar para resolver o problema. Ele já sabia a resposta. Agora, na prática intercalada, cada questão era uma nova análise. Primeiro era preciso identificar o tipo de problema para só depois pensar em como resolver. Esse esforcinho extra fez toda a diferença para reter o conhecimento de verdade. O pesquisador Robert Bjork, da UCLA, deu até um nome para esse fenômeno: dificuldade desejável. A ideia parece meio estranha no começo, mas o ponto central é este. Se o estudo parece fácil demais, se está fluindo sem nenhum esforço, é muito provável que não esteja gerando um aprendizado que dura. É justamente o pequeno desconforto, a dificuldade na medida certa, que faz o conhecimento fixar. E isso tudo nos leva a uma reflexão um pouco maior sobre o propósito da educação. O que a gente está realmente treinando quando estuda? Porque na vida real, os problemas não chegam organizadinhos, né? Ninguém te entrega uma folha com um enunciado claro e as alternativas. O que a gente encontra são situações confusas, cheias de informação irrelevante, e o primeiro desafio muitas vezes é entender qual é de fato o problema que precisa ser resolvido. Então, se a gente para pensar, o objetivo de resolver um problema complexo na escola não é memorizar aquela resposta específica daquele problema. O verdadeiro objetivo é treinar a mente. É torná-la capaz de enfrentar desafios completamente novos no futuro. Tem uma frase que resume isso perfeitamente. O que fica no fim das contas não é a fórmula, o coeficiente ou a data. O que fica é a capacidade de olhar para uma situação totalmente nova e pensar: eu já enfrentei algo com uma estrutura parecida com essa. Não lembro os detalhes, mas eu sei que existe uma lógica aqui e eu sou capaz de encontrá-la. Isso é infinitamente mais valioso. E esse tipo de aprendizado mais profundo acaba desenvolvendo uma habilidade ainda mais sofisticada: a capacidade de enxergar os conceitos teóricos acontecendo no nosso dia a dia. Na psicologia cognitiva, isso tem um nome: transferência distante. É a habilidade de pegar um conhecimento de uma área e aplicá-lo em outra que não tem nada a ver, porque se consegue reconhecer a mesma estrutura lógica fundamental por baixo dos panos. É enxergar o mecanismo e não só a aparência do problema. Vamos ver um exemplo bem concreto disso: a prova por redução ao absurdo. É um conceito lá da lógica matemática, mas a estrutura de pensamento por trás dela aparece o tempo todo na nossa vida. O que é realmente interessante aqui é a gente olhar para a estrutura. Primeiro, a pessoa assume, só por um momento, que a premissa do outro é verdadeira. Depois, ela desenvolve esse raciocínio e mostra que as consequências lógicas daquilo levariam a um resultado absurdo ou contraditório.
A conclusão, então, é que, se as consequências não se sustentam, a premissa original deve estar errada. Isso funciona tanto para provar um teorema matemático quanto num argumento de bar, tipo, se todo político fosse igual, não precisaria ter eleição, era só fazer um sorteio. A estrutura lógica é exatamente a mesma. E assim a gente chega ao ponto central, sobre qual é o verdadeiro objetivo de uma formação educacional mais profunda, como uma graduação. Uma graduação ou qualquer estudo sério não deve ser encarada como um depósito onde se guardam fatos e fórmulas. Na verdade, é um período de construção de uma arquitetura mental, uma estrutura de pensamento que vai servir de base para resolver problemas pelo resto da vida. Os detalhes específicos, as fórmulas, a gente esquece, mas a estrutura de como pensar, essa fica. Então, para a gente resumir as ideias principais. Primeiro, se o estudo está muito fácil, sem nenhum desafio, vale a pena desconfiar. Pode ser um sinal de que o aprendizado não está sendo tão profundo. Segundo, aquele desconforto mental na hora de aprender algo novo é um bom sinal. É o cérebro criando novas conexões. E por último, o verdadeiro legado da educação não são os fatos que a gente decora, mas sim a capacidade de encarar um problema totalmente novo e saber por onde começar. Em resumo, aprender de verdade exige um certo desconforto, e esse desconforto é o sinal de que o cérebro está se desenvolvendo. Muito obrigada por acompanhar esta análise até aqui.